Boa noite, queridos amigos em Cristo. Votos de muita paz e muita alegria a todos os corações que estão conectados com a noite de hoje, com esta reunião que procura nos elevar um pouco mais acima da matéria, que nos procura sintonizarmos com o divino, com o que é eterno, com o que é imortal. E para iniciarmos a reflexão da noite de hoje, vamos recorrer aos Salmos 23, 1 e 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa passagem de Salmos é muito sugestiva para os dias de hoje. Nós precisamos muito de orar. Precisamos realmente desse acessório divino para estarmos conectados com o divino. A prece é uma prática que está inserida na maioria das religiões do mundo. Nos mais variados segmentos do cristianismo, a prece é elemento essencial. E essa essencialidade da prece se deve à posição do próprio Mestre Jesus quando se manifestou sobre as formas ideais de orar. Mas não são apenas os cristãos que oram. Mesmo sendo uma religião não teísta, os budistas oram. Os judeus oram nas sinagogas. Os hinduístas realizam suas preces ao Deus de sua devoção. Ao orarem, os islâmicos curvam-se no chão, voltados para Meca. O shintoísta realiza suas preces. É óbvio que a forma de orar se altera de religião para religião. Uns oram em pé, outros prostrados, alguns ajoelhados. Aos que fazem suas preces na frente de um altar, de um objeto de adoração, de uma imagem, de uma vela. Como se pode conformar independentemente da religião, da cultura, do tempo? A prece está inserida como prática imprescindível em quase todas as religiões do mundo. E isso se deve certamente à necessidade de se ligar à divindade, de abstrair-se do mundo material no qual se está inserido, de procurar a porção divina em si próprio, de buscar socorro, amparo, orientação. Para nós espíritas, a prece está identificada como recurso eficaz e fundamental no desenvolvimento espiritual. A prece traz grandes benefícios para aquele que crê. É claro que a prece por si só não é capaz de nos conduzir rumo a essas almas compromissadas com o bem maior. Para atingir esse propósito, faz-se necessário pensar no bem, trabalhar no bem e, sobretudo, lapidar nossos sentimentos em busca do bem. Ainda assim, a prece é valioso auxiliar para aquele que busca um novo padrão de vida espiritual. Lembremos-nos que não basta apenas orar. É fundamental agir em benefício do outro. Fundamentalmente, devemos considerar que nossas preces necessitam possuir sintonia com os propósitos elevados. A vida
nos conduz a inúmeras situações que desejamos ardentemente vencer. Disputas profissionais, lutas contra aquilo que consideramos injusto, desavenças familiares, revoltas na casa, desigualdades sociais, apropriações indébitas dos administradores do nosso país e muito mais. Sem dúvida, devemos combater tudo aquilo que esteja em desacordo com a ética e a moral, entendendo a ética e a moral conforme nos preconiza o Evangelho trazido e vivenciado pelo nosso amado Mestre Jesus. Trazendo essa questão para nós, o que mesmo viemos fazer nesta oportunidade reencarnatória que nos foi possibilitada? O Espiritismo nos ensina que devemos combater nossas imperfeições morais, procurando nos melhorar como homens e mulheres, pais, mães, filhos e filhas, estabelecendo harmonia em nossa convivência familiar, profissional, social, religiosa. Lutemos então contra as nossas imperfeições morais. Sejamos nos dizer de Paulo de Tarso, bons combatentes. Estamos aqui para vencermos a nós mesmos, não para vencermos o mundo externo. O mundo externo praticamente já foi vivenciado, já foi conquistado. Mas estamos aqui para realmente vencermos o nosso mundo interno, construirmos o reino de Deus dentro de nós. Esta é a verdadeira ação da prece. A prece em movimento, a prece em ação. Devemos estar em constante ação na prece. Não basta só aquele momento de recolhimento, que é essencial, momento de meditação, momento de sintonia, de reflexão. Mas é necessário que o estar em prece seja diário, seja contínuo, seja eficaz. Pois assim estaremos alimentando vibracionalmente a nós mesmos. E todos aqueles que tiverem contato conosco sentirão essa paz que a gente constrói dentro de nós. E assim nós poderemos auxiliar outras pessoas com muito mais eficácia. Lembremos-nos que a paz do mundo começa dentro de nós mesmos, que a saúde do mundo começa por nós mesmos. Por isso, o ditado popular de que cada um deve fazer a sua parte. E na oração não é diferente. Estamos aqui para realizar a nossa parte que nos cabe na criação. Somos filhos de Deus, fomos feitos de amor, de alegria. E estamos retornando à casa do Pai muito mais seguros do que antes, porque estaremos tendo consciência de nós mesmos. Portanto, devemos estar em prece diariamente. O Espiritismo, então, nos ensina que devemos combater nossas imperfeições morais, procurando nos melhorar como homens e mulheres. Novamente, lutemos contra nossas imperfeições. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Quando somos confrontados com situações difíceis ou insuperáveis na vida, do dia a dia, com a perda de um ente querido, uma doença incurável, problemas financeiros graves e etc., as pessoas rezam a Deus ou um aspecto de Deus, também conhecido como divindade. Porém, não podemos esquecer que a prece não nos desobriga de passar por experiências consideradas fundamentais para a nossa evolução espiritual. Mais ainda, que tenhamos que superar desafios evolutivos inadiáveis. A oração pode fortalecer-nos, preparar-nos para melhor enfrentar e aproveitar tais provações. As orações também têm a capacidade de ativar princípios da divindade em nós, como a coragem, a persistência, a renúncia,
a vontade de amar intensamente o próximo, de desejar bem para o outro. A oração, ela faz como se fosse uma limpeza espiritual dentro dos nossos corações. Ela nos reequilibra emocionalmente, mentalmente, até organicamente. Por isso que as pessoas de fé sempre estão felizes, sempre estão prontas, sempre aceitam a vida do jeito que a vida é. Elas não reclamam, elas não se queixam. E nós devemos aprender com essas pessoas de fé. Aceitar o que a divina providência nos oferece, como meios de elevarmos a paz e vermos o bem em todas as situações que vivenciarmos. A oração pode ser entendida como uma aproximação com Deus, por meio de palavras e principalmente do pensamento. A prece, outra coisa é, senão, uma conversa que entretemos com nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre e Senhor, com os nossos amigos espirituais. É um momento de sintonia espiritual, de comunicação espiritual. E eu adorei isso, que a prece é um diálogo silencioso. Ela se dá no silêncio dos nossos próprios corações. Deve ser feita de forma humilde, constrita, revestida de fervor, em que o filho ou a filha, pequenino e imperfeito, fala com o Pai, que é toda bondade, toda perfeição e toda misericórdia. Nós vamos ao Pai quando o filho sente necessidade de um aconchego, de um amparo, de um carinho. E esse Pai sempre está com os braços abertos para nos abraçar, para nos reequilibrar, para nos sustentar e assim voltarmos à luta do dia a dia para vencermos os obstáculos que impedem o nosso crescimento espiritual. E assim estaremos trabalhando o nosso ego, deixando de ser queixumes, deixando de ser reclamões e dessa maneira podermos superar a nós mesmos. Todas as preces podem ser definidas como sendo um apelo de nossa alma em ligação instantânea, feita com o mundo espiritual, segundo os princípios de afinidade estabelecidos no intercâmbio mental. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorre a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se dele se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. Então, Allan Kardec nos adverte que a prece é um estado de espírito, é um estado de ação diário e que, portanto, esse pensamento deve ser elevado. A prece, ela não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento que seja feita. E, portanto, a influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam esse recolhimento espiritual, esse momento de intimidade, esse momento de silêncio interior. Quando a gente acalma o nosso interior, o mundo à nossa volta também se acalma. E, portanto, aí a gente consegue recobrar essa fortaleza espiritual essencial para que a gente se fortaleça e continue a caminhada na Terra. Como espíritos que estamos encarnados no planeta, temos a oportunidade de aqui por alguns anos exercitarmos no mundo material a essência divina do Evangelho.
de podermos a cada dia darmos o testemunho da nossa fé através das nossas ações e não esperarmos apenas o aplauso, o reconhecimento, a gratidão do outro. Isso nós entregamos para Deus, isso pertence a Ele. O que nós nos pertence é sermos instrumentos desse Pai maior, de podermos levarmos uma alegria a qualquer coração. Então, Emmanuel nos esclarece, através de uma mensagem muito linda, sobre a prece que diz o seguinte: diante da prova, orar, evitando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo o serviço que a desfaça. Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não vai funcionar. Então, portanto, queridos amigos, a oração é o sustentáculo da ação. A ação, ela está no nosso dia a dia, ela está ao nosso alcance, ela está a cada minuto do que estamos fazendo. E a oração, ela vai permeando esses atos nossos. Ela vai nos suavizando os obstáculos do caminho. E a gente percebe que não há outra maneira de viver a não ser assim, orando em ação. Ação em oração. Uma depende da outra. As duas são ações. Uma no ato do pensar, o outro no ato do agir. Pensar, agir, agir e pensando. Não há como dissociar esses dois fenômenos da vida. Estamos aqui para servir. Estamos aqui não só para passar pela vida, mas para vivermos com intensidade, com alegria, para fazermos o outro feliz, o outro concordante com a gente e esperarmos sempre que Jesus nos abençoe. Não estamos sozinhos no mundo. Quando oramos, nos sentimos tão bem acompanhados, com tanta proteção, com tanta meiguice, com tanto amor a nos envolver. A gente sente esse amor. Por quê? Porque nós tomamos uma postura de humildade. A gente percebe que nós não somos o centro da atenção, mas nós fazemos parte de um mundo muito maior, que é o mundo espiritual, que é o mundo dos espíritos. E que nós estamos aqui juntos para vivermos em espírito e vida. Que nós possamos realmente adentrarmos esse universo de paz e de alegria que o mundo material não nos pode dar. Porque ele não nos alimenta a alma. A nossa verdadeira natureza é espiritual. E estamos aqui para atingir essa natureza espiritual. Que fortalecemos a nossa fé através do trabalho diário, da ação diária, do momento e da oportunidade de servir. É assim que os grandes espíritos que passaram pela terra fizeram. Jesus, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que nos legaram exemplos fantásticos.
fora aqueles exemplos que estão do nosso lado, de pessoas com as quais nós admiramos, nós temos carinho, nós temos respeito e que são capazes de uma fé fervorosa de praticar o bem incessantemente. Portanto, queridos amigos, vamos orar agindo no bem, orando. E não podemos fechar a nossa reflexão da noite de hoje a não ser por meio dessa prece, que nos diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Que seja feita assim, Senhor, a tua vontade, para que possamos ser instrumentos da tua paz, hoje, agora e sempre. Queridos amigos, muita paz a todos e que possamos estar juntos, unidos em prece, nas ações nossas do dia a dia. Que a paz do Senhor esteja convosco.